Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando o seu Meia Pantufa, toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou Luiz Leão e tenho aqui comigo do meu lado, como sempre, o meu amigo John Malkovich. Na verdade, Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries? Vamos fazer assim, durante os primeiros 15 minutos desse episódio você vai ser o John Malkovich, durante os 15 últimos vai ser o Lucas, ok? E também, como sempre, do meu lado, o meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. E aí, cinéfilos e cinéfilas do Meia Pantufa? Você já teve vontade de ser alguém completamente diferente? Alguma vez já se imaginou vivendo a vida de outra pessoa mais bonita, mais bem-sucedida, mais famosa? E se você visse no jornal que você pode, por um preço modesto, ter essa experiência por 15 minutos? É desse ponto que parte Quero Ser John Malkovich, de 1999, dirigido por Spike Jonze e escrito por Charlie Kaufman. Em Quero Ser John Malkovich, diretor e roteirista são lançados a um lugar muito particular no cinema americano, que reverbera em suas filmografias até hoje. O que faz esse filme tão especial? É possível juntar maluquice e estrutura em uma história acessível ao grande público? Mas antes de começar, um aviso. Você já tá seguindo a gente no seu player de podcasts? Aproveita que o episódio ainda tá no início e clica em seguir. É rapidinho e você se torna o primeiro a saber sempre que o Meia Pantufa tiver conteúdo novo. E tem outra coisa bem importante. Se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí pro Meia Pantufa. Geralmente é um sistema de estrelas, logo no começo do seu feed. Basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais os agregadores distribuem o Meia para as pessoas interessadas. Mas chega de enrolação, vem pro seu andar 8,5 para debater Quero Ser John Malkovich no Meia Opinião. Meia Opinião. O resumo já foi muito bem feito, de qualquer forma, mas vamos falar aqui. Quero Ser John Malkovich. Nós temos um puppeteer, né? Qual que a gente chama um marioneteiro? Não, ventríloco é outra coisa. É um marioneteiro. Operador de marionetes. Operador de marionetes. Que tá bem frustrado porque ele quer ser um operador de marionetes como profissão, é o que ele gosta de fazer, mas as obras dele são muito pesadas. Ele não faz obras pra crianças, ele faz obras brutais e escandalosas e as pessoas acabam não dando dinheiro pra ele por causa disso, e ele gosta de confrontar as pessoas. É um artista, quer viver da sua arte, não quer abrir mão da sua arte, mas não tá dando certo, ele precisa pagar as contas da casa que ele mora com a namorada e com 48.513 bichos, e aí ele precisa arranjar um emprego formal e acaba arranjando um emprego formal num lugar muito estranho, num andar muito estranho, num prédio muito esquisito, e acaba descobrindo nesse lugar um portal que leva ele pra cabeça do ator John Malkovich. Sim, ele entra no portal e aí por 15 minutos ele fica dentro da cabeça do ator John Malkovich, vivendo pelos olhos, pelos sentidos do John Malkovich, e depois que ele descobre isso, a vida dele nunca mais é a mesma, evidentemente, e o filme vai se desenrolar a partir daí. Bom, esse filme é de 1999, essa é uma rara exceção que a gente escolhe falar sobre um filme que não é atual, recente, não porque ele tá num aniversário redondo, um efeméride, nem nada, mas porque a gente viu recentemente o filme e a gente falou, poxa, eu acho que vai render um episódio. Então assim, não tem nada de particular acontecendo com Quero Ser John Malkovich recentemente, é um modelo de estreia de escolha de tema aqui no Meia Pantufa, mas se ele der certo, eu acho que a gente vai continuar fazendo ele. Toda vez que a gente assistir alguma coisa e ficar super interessado, a gente vai tentar trazer uma coisa sem nenhuma razão aparente tematicamente, mas esse aqui é um que vale a pena por conta de diversos aspectos que ele tem, em como ele estrutura a história dele, em como ele concebe a história dele, né, e acabam trazendo um resultado muito peculiar, pra usar um eufemismo assim, né. Gusta, fala um pouquinho aí sobre a sua experiência com Quero Ser John Malkovich. Você viu esse filme pela primeira vez recentemente também, né? Eu acho que nós três, na verdade, faz pouco tempo que nós vimos esse filme pela primeira vez. Mas o que você achou dele? Você já curte bastante o Spike Jonze por outras coisas, mas o Charlie Kaufman eu não sei, nunca conversamos a respeito. Dá um geralzão aí da sua relação com esses dois e com o filme, claro. Então, na verdade, eu tava aqui esperando que vocês me explicassem o filme, porque
Ele é uma bagunça. E eu adorei. É aquele tipo de filme que é muito doido e você fica preso dentro de uma bagunça mental e, sabe, é bizarro como esse filme é incrivelmente bagunçado, sabe? Mas ao mesmo tempo, na introdução a gente até fala, né, que ele é uma bagunça estruturada. Então, apesar dele ser muito doido, dele ter ideias muito malucas, ele tem um começo, meio e fim. Ele tem uma apresentação de argumento muito boa no começo do filme, nos primeiros 30 minutos. Ele tem um desenvolvimento de história e um desenrolar daqueles mistérios que a gente é apresentado no primeiro ato muito bom, ali naquele meio, e ele tem um desfecho muito satisfatório. Então, eu acho que eu já começo até respondendo, adiantando um pouco a pergunta que a gente fez na introdução. Eu acho sim que esse filme é satisfatório para espectadores casuais que estão a fim de um filme mais maluquinho e um filme mais fora da casinha e que queiram se aventurar em uma obra um pouco mais maluca mesmo, né? Eu tava dando uma olhada na filmografia do Spike Jonze e até ele dirigir o Being John Malkovich, né, que é Eu Quero Ser John Malkovich, ele tinha só dirigido clipes musicais. E aí você vai dar uma olhada em quem ele tava dirigindo, né, quais bandas ele tava dirigindo, ele só tava dirigindo gente maluca, era tipo Beast Boys, Bjork. Bjork, ele dirigia Chemical Brothers, é sempre uma galera meio fora assim também, sabe, do circuito normalzinho. Então, até na música ele pirava muito nos videoclipes que ele fazia. Ele fez muita TV também, ele fazia muito comercial de TV. Muitos diretores começam assim, né, com peças mais curtas e vão crescendo. É o caso dos Daniels também, que a gente comentou bastante sobre o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, e como eles começaram com essas ideias malucas nos clipes e nos comerciais, que dão mais autonomia para serem feitas coisas malucas. Apesar de ter ideias muito malucas plantadas ali, é um filme que tem o seu começo, meio e fim. Eu gosto muito da estrutura do filme, mas assim, tem muita coisa que eu não entendi e que eu espero que vocês tenham as respostas. É aquele filme que dá vontade de você ir atrás de informações, mais um desses filmes, né, que a gente gosta de falar aqui, que dá vontade de você ir atrás das coisas, dos porquês, dos easter eggs, das decisões, né? O principal é o porquê John Malkovich, né? Vocês têm essa resposta? Vocês foram atrás? Eu fui atrás um pouco, mas eu queria que vocês viajassem aí pra tentar dar a resposta, mas a resposta é mais chata do que eu imaginei. Eu não tenho nada, mas depois não sei nada, e inclusive eu acho que é o propósito característico do Charlie Kaufman, na verdade. Olha, eu tenho isso vem na minha cabeça sim, é o John Malkovich. Se não for o John Malkovich, não vai ser outra pessoa. Eu não vou mudar o contexto do filme se eu não conseguir o John Malkovich. Eu não sei se é uma coisa de sonoridade, de numerologia, de um termo específico. Eu acho que é pira mesmo. É esse, sabe? Quando o ácido bateu errado. Se não for o John Malkovich, não vai ser. Eu acho que os astros não vão se alinhar. Mas se a gente tiver errado, tiver algum especialista em Quero Ser John Malkovich aí, depois vocês comentam com a gente lá nas redes sociais ou aqui mesmo no Spotify, que a gente vai gostar muito de pegar outras informações a não ser as que a gente já tem. Lucas, e aí? Quero Ser John Malkovich. Cara, eu terminei esse filme e também saí pesquisando tudo que eu podia, assim, sobre ele. Ele é realmente esse filme que você fica encucado com ele. Eu fiquei, assim, uns 2 dias pensando nele e acho que eu entendi o suficiente, né? Vamos ver. Mas, cara, sabe aquele filme que você fica encucado com ele desde moleque? Que eu ia na locadora e via a capa dele e achava um negócio muito louco, assim, porque o pôster, a capa do DVD, são várias pessoas, né, com a máscara, assim, do John Malkovich, né, então tem só o rosto, vários rostos, assim, do John Malkovich na capa. E eu sempre pegava aquele DVD, ficava olhando e nunca assisti ele, né, mas fiquei encucado com esse filme minha vida inteira. E aí eu sempre fiquei com isso na cabeça desse filme, e aí apareceu lá na Prime e falei, hoje, vou assistir ele. Cara, e que filme maluco. Acho que não tem outra coisa pra definir ele, como o Gusto falou, filme maluco mesmo, porque esse lance de ser o John Malkovich, eu fiquei pensando nisso também. Por que tem que ser o John Malkovich? Parece que ele não era assim o astro, né? Mas a minha teoria é que o Charlie Kaufman falou, cara, ele tem um nome característico que vai chamar a atenção. Não dá pra você fazer um filme, quero ser Brad Pitt. Olha que chato que ia ficar o título. Todo mundo quer ser, é óbvio. Então, não gera curiosidade nenhuma. Ele é um cara muito característico. Exato. Também. Ele é aquele cara... Ele tem aquela fisionomia que você bate o olho, você já viu 2 filmes com o John Malkovich, você fala, é aquele cara. Você pode não lembrar o nome dele, você pode não saber o que ele fez, mas ele tem aquela fisionomia assim, bem característica, assim, aquele jeito assim, do John Malkovich calmo de falar. Eu acho que ele deve ter batido o olho no John Malkovich e falou, eu vou fazer essa história e tem que se encaixar com uma figura assim, sei lá, peculiar como ele. Pelo que eu pesquisei, o Kaufman decidiu pela sonoridade mesmo. O Luiz estava indo pelo caminho certo. O Kaufman disse que quando você fica repetindo
Malkovich todo o tempo, você cria uma sonoridade, como se fosse um galope, assim, uma coisa meio de trem, assim, Malkovich. Falei que o ácido bateu errado. E aí, travou, assim, sinistramente o ácido. E aí ele falou assim, vamos fazer um roteiro, e ele é um roteiro independente, né, porque a gente fala muito sobre roteiros solicitados, né, por estúdios e encomendados, né, a maioria dos roteiros nascem assim, por encomenda. Eu preciso de um filme que uma garota salve o mundo, sabe, um filme com uma pegada mais feminista, assim assado, um filme de um anti-herói que mora em Los Angeles, Esse filme saiu da cabeça do Kaufman, que até então só fazia seriados, ele só escrevia pra séries mesmo, e esse também foi o primeiro longa do Kaufman, e ele era um roteiro independente, então ninguém pediu pra ele, ele fez todo do zero, do começo ao fim, então ele começou a ir atrás de quem ia comprar a ideia dele, e ele sempre teve essa síndrome de impostor, ele sempre achou que ele não era o suficiente. Se vocês olharem o estilo dele, assim, de se portar e de falar, o tom de voz, como ele se reporta a ele mesmo, sabe, como ele aquela coisa meio do cara introvertido, é o próprio protagonista do nosso filme. Essas brincadeirinhas, assim, meio quase de metalinguagem entre a vida dele e do personagem principal é feita aqui. Então, o Shorts tem essa pegada meio um cara tímido, um cara bobão e tal. E o Spike Jonze, depois disso daí, ele pegou a vida dele como diretor pra estudar o incel, né? Exatamente. daí ele já vai pra Her, né? Sim. E só vai virando essa afinação. É que o cara sai de dirigir a Bjork pra ir filmar em céu, legal. Cara, mas eu gostei muito do filme também. É aquele filme que te prende, assim. Ele tem essa história estranha, né? Mas que vai te engolindo, que você vai ficar, cara, eu quero saber por que, né, que isso acontece. E eu gosto do rumo que o filme vai. Aonde eles levam esse questionamento de e se isso acontecesse, né? Se você pudesse viver alguns minutos na pele de outra pessoa, você ia preferir ser outra pessoa, você ia querer ser você mesmo. Eu achei que ele ia trabalhar isso só com o personagem do Craig, né, no começo do filme. E isso se estende pra 3 personagens, pelo menos, né? E eu acho que isso é a melhor coisa do filme. Ele consegue desenvolver e criar esse triângulo amoroso, esse triângulo ou um quadrado, né? Porque tem o John Malkovich no meio também, né? Já vira até um quadrado. Triângulo com um ponto no meio. Já virou uma suruba. Pronto. Dentro da cabeça da mesma pessoa. Eu falei, quando a gente falou sobre ela, uns episódios atrás, que eu não era um grande fã do Spike Jonze de modo geral, assim. Eu acho o Spike Jonze, sei lá, eu acho que o Spike Jonze tem um currículo meio maluco, sabe? Tem umas coisas bem mais ou menos, eu até mencionei o Jackass lá e tal. Mas, esse filme tem um encaixe muito interessante, muito interessante entre elenco, roteiro e direção. Eu acho que ele foi o diretor ideal para aquele roteiro naquele momento, sabe? É um cara que tinha um currículo não de longas, mas um currículo até extenso já no audiovisual, embora não com cinema especificamente, e um roteirista que acaba meio que virando uma referência desse tipo de filme, sabe? Do cinema americano de médio, baixo orçamento, que é meio metalinguístico e meio pirado. O Charlie Kaufman acaba virando essa figura depois disso, né? Você assiste filmes parecidos com Quero Ser John Malkovich, e são poucos filmes parecidos com Quero Ser John Malkovich, mas nessa ideia meio pirada, meio metalinguística, de falar sobre arte, mas de um jeito meio maluco, com uma ideia, um conceito bizarro para explorar temas e subtemas de arte, de cinema, de personalidade e de frustrações e tal, que você acaba vendo certas coisas e assumindo que elas são do Charlie Kaufman. É esse tamanho que ele consegue nessa... Não sei se dá pra gente chamar de cenário independente, mas vamos chamar de cenário independente aqui nesse momento. Tanto que ele é até acreditado pelas pessoas, pelo imaginário das pessoas, por coisas que ele não escreveu. Eu acho que esse filme, eu até pus isso na introdução, porque eu queria discutir um pouco isso com vocês. Eu achei, quando eu avalio esse filme, quando eu penso nele, o que me vem à cabeça é uma coisa de loucura estruturada. Eu acho que esse filme, ele não tem a pegada surrealista de processe o que você quiser processar dele. Eu não acho que essa é a ideia. Eu acho que ele é um filme que tem um conceito maluco, que ele acaba ficando mais maluco na virada do segundo pro terceiro ato, quando você entende por que aquilo tá acontecendo, você fala, porra, mas puta história de ficção científica fantasmagórica, espiritual, maluca, assim. Aí ele fica mais maluco em conceito, mas ele tem uma execução muito palatável, muito aceitável, assim. Beleza, depois que eu abracei que a
ideia é louca mesmo, você consegue entender com muita facilidade aonde o filme quer chegar, pra onde ele quer te levar, quais temas ele quer discutir. Ele tem até uma estruturação meio tradicional de longas americanos mesmo, sabe? Ele não é aquele tipo de filme que você passa por ele e você fala, não entendi nada, vou jogar fora essa bosta. Não é isso. Você fica envolvido porque você entende a jornada, digamos assim, né? Você entende aonde o protagonista começa e aonde o protagonista vai terminar de forma muito tranquila. E é muito legal isso, porque é você pegar uma estruturação tradicional de contação de história, mas com um conceito pirado. Isso é muito divertido, porque você não precisa pirar ao extremo, mas você também não faz um filme muito convencional, muito padrão. Isso faz com que o filme fique muito gostoso de assistir. Ele é muito divertido de assistir, as bizarrices dele não te incomodam, aliás, muito pelo contrário, elas fazem você dar risada, sabe? Não é de gargalhar, mas você fala, poxa, que legal isso aqui. E como ele... um macaco, e como ele acaba, e às vezes ele é muito pesado, mas na maior parte do tempo ele é só bizarro mesmo. Cara, e quando ele é pesado, funciona muito, né? Porque meio que você não tá esperando. Ele tem essa pegada, né? De você dar umas risadinhas aqui. E você vai rindo de tão bizarro, né? Que vai sendo as situações ali. E de repente ele tem umas 3 cenas ali que a história dá uma guinada mais pesada, assim. Que você fala, opa, te dá aquele baque. Mas eu acho que justamente por isso que da maneira que você descreveu o filme, é que ele é um bom filme, assim, pro público em geral. Quero ver um filme mais esquisitinho ali, um filme... Aquelas listas de filme que vão explodir a sua mente. Sim. O próprio Márcio, que teve com a gente falando sobre crítica, né? Que a gente comentou, como furar a bolha de Hollywood e tal. Ele tinha feito um comentário do tipo, você pode furar a bolha de Hollywood sem sair dos Estados Unidos, pelo menos inicialmente, sabe? Você não pode comparar Quero Ser John Malkovich com Homem-Aranha 2. Não tem como comparar, sabe? Você tá falando de jeitos de fazer cinema, de se contar histórias, de se estruturar histórias muito diferentes. Então você tá tratando de cinema americano, mas você não tá tratando de mídia de massa, de Hollywood, daquela história que ela é feita pra desagradar o mínimo possível de pessoas. Ele é um filme desafiador em alguns aspectos, né? Só que ele não é... Acho que o meu ponto é que ele não é desafiador em formato, ele é desafiador em conceito, mas em formato ele é bem de boa, assim. É um incelzão babaca típico, né? Você pega o Ela, você pensa assim, pelo menos o Spike Jonze tá progredindo. Nossa, mas esse porque o cara do bastante, Ela não é... né? Ele progrediu. Aqui é nojento. Puta que pariu. Nossa. John Cusack conseguiu ficar nojento nesse filme. Eu acho que é exatamente isso. O conceito do filme é um conceito que, além dele ser bizarro, ele desperta curiosidade, assim. Você lê a sinopse do filme, você... Acho que não tem quem não lê essa sinopse e não fica curioso pra ver essa história. Mas ele é bem divididinho ali nos seus 3 atos. Ele pega basicamente uma jornada do herói, podemos falar, né? Até certo ponto ali. Então, assim, ele tem essa estrutura convencional, né? Como você falou, mas ele vai despertando o interesse e curiosidade do público por conta dessas bizarrices que ele vai colocando e que funciona muito, né? Porque é muito fácil dar errado também, né? Esse tipo de filme. Se você não tiver o diretor certo, se você não tiver o roteirista certo, cara... Eu acho que é um tipo de filme muito fácil, assim, de dar errado. É aquele tipo de filme que o projeto precisa estar alinhado com tudo. E eu gosto muito do elenco. Cameron Diaz tá incrível, cara, eu demorei assim. a reconhecer ela. Sem uma eu ia coisa perguntar meio... isso pra vocês. Quanto tempo vocês levaram? Pagar uma apostinha que ninguém levou menos de meia hora pra Não, o Prime reconhecer Video é Cameron péssimo. Diaz Ele não lá. deixa a gente ficar você curioso. pausa, né? Quando você pausa o filme, ele aparece. Óbvio, eu pauso o filme e vejo quem tá na tela. Inclusive, o tempo todo era o John Malkovich. Mas enfim, Mas enfim, uma coisa que eu acho legal, assim, de pegar a virada o bug do milênio, né, 1999, o ano do filme, é que a gente pega ali os filmes... A gente falou muito sobre isso, né? Os filmes dessa época, eles pegam muito essa crise do capitalismo, sabe? Essa coisa do escritório, essa coisa de ficar Era uma época legal de trancafiado. filmar em celzinho, né? Muito, porque eles filmavam... O Matrix, por exemplo, tem essa estética, né? E é do mesmo ano. A gente tem muitos filmes, o próprio Clube da Luta, que vem ali também na rabeira. Eu acho que essa coisa do cansaço do capitalismo, do empreendedorismo, dessa coisa dos arranha-céus, né? Não é à toa que você encontra o refúgio da sua vida banal dentro de um departamento, de um prédio, de um arranha-céu que foi construído por um cara, sabe, doido. E a gente nem sabe se esse cara realmente construiu esse prédio. E ele não é um andar
em especial, ou seja, ele não tá dentro da estrutura, ele tá escondido na estrutura. Então o próprio filme faz uma alusão ao subconsciente, né? A estrutura do prédio é como se fosse o cérebro humano, e aí você, dentro de um compartimento mais espremido, que seria seu subconsciente, você consegue acessar ele de uma forma que não é fácil, que ela é meio aleatória, né? Porque você recebe um anúncio, um cartão, uma coisa que você vê no jornal aleatoriamente, aí você acessa aquilo, com o Octavio Spencer abrindo pra você, e a porta, e aí você consegue acessar pela primeira vez uma parte do seu cérebro, fazendo esse paralelo, que você nunca tinha acessado antes, e aí dentro daquele novo mundo você descobre possibilidades que não fazem mais sentido, e aí entra o surrealismo que o Luiz tanto queria ver de uma forma mais, talvez, doida, mas eles acabam deixando nos easter eggs, né? Porque, por exemplo, quando ele entra lá na primeira vez que ele conhece aquele andar, né, que é o 7,5, ele não tá nem no 7º andar, nem no 8º, ele tá no 7,5. Eu falei 8,5 na introdução. É 7,5. Vai ficar, não vou corrigir. Vai ficar, deixa lá. Porque aí a pessoa ouve tudo o episódio pra ver se a gente corrigiu. Está aqui sua correção. E a gente vai errar mais uma vez pra você terminar de ouvir. Isso é de propósito pra trazer comentários das pessoas falando. Exatamente, igual a galera no TikTok que põe a legenda errada, né? Exato. Pra aparecer alguém pra falar, pra corrigir não é isso, não. e engajar. Enfim, E aí quando ele acessa esse andar novo, não sei se vocês começaram a reparar, mas as pessoas não são compreendidas. Então a fala já não faz mais sentido. Os símbolos que antes eram entendidos, as letras, elas já não são mais entendidas. Então assim, é como o Luiz estava falando. Poderia ter ficado muito surtado, mas é uma alusão ao subconsciente dentro de uma estrutura. Então ele tá ali, a mulher pergunta o que ele falou. Aí ele fica, não, meu nome é esse, não é Juarez, meu nome é Schwartz. Ah, que letra é essa? Qual que é a letra que vem na ordem alfabética? Essa ou essa? Aí não é uma letra, um é um R e o outro é um símbolo doido, uma assinatura que o cara fez. E detalhe, ele foi contratado para ser um arquivista, ou seja, ele foi contratado para fazer uma atividade tecnicamente muito racional e ele é jogado dentro de uma noia que é dentro do subconsciente, né? Aí linkando ali com o que eu tava falando no começo, como esse assunto, esse tema parece que era um zeitgeist mesmo, era um fantasma da época que no Matrix também tem, né? Tome a outra pílula, tome a outra, no Clube da Luta, vá pelo outro lado. Por isso que a gente pega muito essa peixe assim com o incel, né? Porque era o caminho que os diretores estavam seguindo, os roteiristas estavam com essa noia na cabeça. O que a gente pode fazer? Mas é legal falar em Matrix, porque é uma espécie de Matrix ao contrário, em termos de... não de concepção, mas em termos de resultado, né? Esses 3 filmes, Matrix, Clube da Luta, Quero Ser John Malkovich, eles estão vindo na mesma época. Você tem ali a ressaca da década do neoliberalismo. Você tem ali quase 10 anos já de fim da história, de fim da União Soviética. O capitalismo venceu. O capitalismo é a melhor estrutura que existe na face da Terra. Isso já tá acabando no bug do milênio, né? Você já tá falando, você já tá vendo os óbvios resultados de que, pera, não é bem assim não. Esse neoliberalismo é bom pra quem? Ele traz o quê? Ele significa o quê? Ele é mesmo o melhor resultado? Significa que tá todo mundo feliz e realizado agora? E você tem essa classe artística mostrando por meio da ficção científica que, peraí, mais ou menos, não é bem assim não. Você fala que essa estrutura é perfeita e maravilhosa, mas na verdade o que ela faz é matar a liberdade individual real. Ele fala que é libertador, mas não é libertador. Ele quer matar a sua liberdade individual real. Você tem que trabalhar de modo burocrático, você não pode ser artista, você tem que reprimir os seus pensamentos mais sombrios, você não pode traduzir os seus pensamentos mais sombrios na arte, porque as pessoas não vão te pagar pra fazer isso, e você tem conta pra pagar, você tem que sustentar o macaco da sua esposa, mas esse filme vai pelo caminho inverso, né? Esse filme usa esse personagem, ele explode o caminho inverso de Matrix. Pra mim é o mesmo caminho de Clube da Luta, mas é o caminho inverso de Matrix. A libertação dele, ela na verdade, ela é movida puramente por inveja, né? Ela é movida pelas aparências que esse sistema quer sustentar. Você ser o John Malkovich é você por 15 minutos se aproveitar do melhor que esse sistema tem pra te dar. Sim. Vira uma coisa muito narcisista também. E é o anti-Matrix, porque o Matrix é a libertação do sistema. Nesse momento, você vira uma revista. Eu diria que ele é mais parasita do que Matrix. Você quer ter aquilo que aquela pessoa tem. Não é que você tá detonando o sistema, é que o sistema não é justo pra você. Tanto é que na medida que ele vai ficando mais envolvido com essa história de ser o John Malkovich, ele vai ficando mais amargo, mais violento, mais incel, se sentindo injustiçado, mais se sentindo não amado, não valorizado, até que ele chega aos limites extremos que ele chega. Então,
Então é o Matrix ao contrário. Ao invés de, quando oferecida a libertação, ele melhorar, ele virar um herói ou um deus, alguma coisa assim, ele recrudesce, ele vira uma versão pior dele mesmo. Ele se deixa levar por aquele sistema a ponto de ele estourar, de ele acabar. Eu não tinha pensado por esse lado do Matrix, mas é muito legal como eles são opostos. E aqui, nesse sentido, é uma linha parecida com o Clube da Luta, na minha opinião. É uma coisa bem... O mundo é frustrante mesmo. Só que o Clube da Luta diz, o mundo é frustrante, vamos explodi-lo. Matrix diz, o mundo é frustrante, vamos superá-lo. Esse filme diz, o mundo é frustrante, você nunca vai ter o que você queria. E é isso. A não ser que você seja outra Ele é pessoa. frustrante e pronto. Não, nem se você for outra pessoa, porque você não vai dar certo. Você não vai conseguir manter isso. Você não vai conseguir manter essa aparência por muito tempo. Se você mantiver, você tá prejudicando os outros e você tá virando uma pessoa pior. Na medida que ele domina o John Malkovich, ele vira uma pessoa pior. Então, assim, meio que não tem escapatória, sabe? Você vai ficando mais amargo com essa possibilidade que nunca vai se concretizar. De você ser rico, famoso, de você ser amado, de você ser respeitado, valorizado. Nunca vai acontecer, porque se você não tem os talentos certos, ou se você... No caso é até meio determinista, né? Porque essa habilidade de dominar o John Malkovich, ela é geracional, né? Você descobre no filme que ela vem de séculos e séculos. Então, é até assim, se você não nasceu no lugar certo, você nunca vai conseguir o sucesso que você almeja. Você nasceu pra ser um incel mesmo e se foda aí, sabe? É engraçado porque ele tem um final otimista, mas é um final otimista pras pessoas em volta, né? Quando as pessoas em volta estão livres desse babaca, elas vão ser bem-sucedidas, elas vão ser felizes. Agora, o babaca, ele tá acabado. Ele não vai evoluir. O sistema vai fazer com que ele regrida, não com que ele evolua, sempre. E nessa pegada da comparação com Matrix, cara, eu acho que o filme vai exatamente nesse caminho, no contraponto de Matrix, mas ele vai pra uma questão mais pessoal, né? Ele entra numa meio jornada filosófica pra falar muito sobre insatisfação, né? Pessoal. Eu não diria nem pessoal, né, Lucas? Eu acho Matrix muito pessoal também, mas eu diria mais, assim, psicológica. Sabe? É mais psicológica do que de sistema. É assim, o que o sistema faz. Mas Matrix contigo, tem sabe? aquela pegada de falar sobre o sistema, de apresentar um universo, né? Aquela coisa, várias pessoas inseridas naquele universo. O Neo, né, descobrindo que as coisas são diferentes. Aqui é meio que uma coisa mais dentro da cabeça de cada um, uma coisa insatisfatória. Eu acho que o Spike Jonze e o Charlie Kaufman, eles vão nessa pegada mais filosófica de o ser humano sempre tá insatisfeito. Todos os personagens ali, eles estão insatisfeitos com quem eles são, com quem eles estão, com a vida que eles têm, e quando eles veem uma oportunidade de sair daquilo ali, aquilo ali vira praticamente um vício, o propósito deles, né? E nem quando eles pegam aquilo ali funciona, né? Porque eles estão sempre insatisfeitos. Tanto é que tem uma coisa muito da psicologia lá que ele fala no comecinho, ele tá conversando com o macaco, né, ele tá desiludido, ele acabou de apanhar na rua, ele apanhou na rua porque ele mostrou uma pulsão sexual dele por meio da arte. Então ele já ficou insatisfeito porque ele não consegue mostrar, né, o selfie dele, mostrar quem ele é de verdade publicamente. Então ele precisa reprimir de alguma forma aquilo. Ele leva pro interior dele, né, ele começa a refletir muito sobre padrão, né, padrão. Gusta? É tipo assim, é um incel muito padrão, é um cara que tem pulsão sexual reprimida pela sociedade ou pela própria inabilidade dele de ter uma vida sexual ou romântica razoável, e aí aquilo vai virar uma explosão de masculinidade. E quando ele tóxica, tenta mostrar é uma coisa da pior maneira possível, da maneira mais errada possível. Tanto é que quando ele vai refletir sobre isso, ele tá lá conversando com o chimpanzé, e aí ele acaba falando assim, eu acho que você é o cara que tá mais bem na fita aqui, chimpanzé, porque você vive aí igual eu, você pega nas coisas, você come a banana, você dorme, você tá de boa, mas você não tem consciência. E a consciência é o maior pesadelo, alguma coisa do tipo. A consciência é a maior... como se fosse uma maldição, né, pro ser humano. Ou seja, o anti-Matrix. Exato. E dentro da história, até o macaco tem consciência, porque eles buscam o trauma que o macaco sofreu. Então, eu concordo com o Lucas, é um filme muito mais interno do que externo mesmo. Eu concordo com os dois, né? Eu concordo com o Luiz, porque o Luiz, acho que ele trabalhou mais a ideia de como Matrix e John Malkovich querem ser um oposto, né? Querem ser, não. Acabam sendo, né? E o Lucas tá falando dessa questão de como o filme vai mais pra dentro da cabeça de cada um do que pra fora, né? No Matrix ele vai tirando as cascas, assim, as camadas, e vai chegando em lugares mais externos ao Neo,
né? E aqui a gente vai entrando no personagem do Schwartz. Não, eu concordo. Eu entendi o que o Lucas quis dizer. O que eu tô dizendo é assim, eu não quis colocar individual como oposto a coletivo. Eu não acho que Matrix é um filme muito de coletivo. Eu acho que ele é uma ideia de um herói individual que faz uma escolha. Matrix é baseado na escolha, ele faz uma escolha, ou seja, é uma decisão dele, é individual, de se libertar daquelas amarras, e a partir daí você batalha pra libertar outras pessoas daquelas amarras. Mas é uma visão individualista da coisa, sabe? Ele tá criticando a burocracia e o sistema, de alguma forma, o sistema capitalista, mas ao mesmo tempo ele tem uma pegada individualista, de escolha. Tanto é que fascista hoje em dia adora Matrix, né? O próprio Red Pill. Não, porque dá e sobra. Nossa, meu Deus. É uma interpretação errada, lógico, mas dá e sobra de margem pra interpretar, Sim. sabe? Esse filme também é individualista, claro, eu acho que os dois são, mas esse filme é mais... Nisso eu entendo o que o Lucas estava querendo dizer, esse filme é mais na linha de... O seu objetivo aqui não é mudar o sistema, o seu objetivo aqui é melhorar a si mesmo, ou piorar a si mesmo, ou tentar alcançar uma coisa pra si. O Neo já tem uma jornada um pouco mais generosa, né? Ele alcança pra si e tem que levar aos outros. Os personagens aqui, eles querem fazer parte do sistema, né? De alguma forma. Exatamente, tem a ver com o individualismo emancipatório e o individualismo que se recrudesce. Tipo assim, em Matrix ele é emancipatório, ele é um individualismo que se vê melhor, que se vê próspero, que se vê se libertando das amarras do sistema. E aqui é o individualismo que vai pra dentro e fala assim, não, eu prefiro ficar preso e dentro das construções que o próprio capitalismo montou pra eu viver, né? Eu vou me aproveitar dessa deixa. Aqui é meio assim, encontre saídas, nem que elas sejam metafísicas, né, sobrenaturais, pra ser bem-sucedido dentro do sistema. Tenha o que as pessoas bem-sucedidas no sistema têm. Matrix e Clube da Luta vão na linha de destrua o sistema. Faça a escolha de destruir o sistema. Sim. Mas todas as pegadas dependem muito dessa visão americanizada individual, de escolha, de você é o herói de si mesmo, sabe? Mas o resultado é diferente, eu acho que é por aí. E deixa eu perguntar pra vocês, mudando um pouco de... Porque a gente falou bastante sobre o protagonista, né, interpretado pelo John Cusack, que é o Schwartz, mas... O que vocês acham da relação da personagem da Cameron Diaz e da Catherine Keener, né, que é a Lori e a Maxine, e como elas se costuram nesse filme todo? Porque eu fiquei com tanta raiva dessa Maxine, mas eu entendo... Nossa, eu também. Mas eu entendo o propósito dela, né? Que ela é a personagem que tá ali no filme pra assumir o egoísmo. Ela é a personagem que tá ali pra realmente identificar pra gente que é essa a pauta do filme. É quem vai se dar bem, é quem assumir a parte egoísta de si própria. Ela caga pra todo mundo. Ela só liga pra ela mesma. Ela só quer as vontades e as pulsões sexuais e sabe, de gosto pessoal. Tudo é sobre ela. Então ela acaba se ferrando mesmo no final, assim, até determinado ponto, né? Porque ela só escolheu atitudes egoístas. E ela só vai ter a emancipação dela e talvez uma redenção, talvez, né, lá no final, porque ela decide ser um pouco mais altruísta. Nesse caso, é como eu vejo a personagem da Maxine, mas até 1h40 de filme eu queria esmurrar, enfiar ela dentro de outro buraco pra ela nunca mais aparecer. E de certa forma, uma visão positiva tradicional, assim, sobre... sei lá, o amor, né? E assim, quando a gente fala em incel, é legal a gente falar sobre amor também. É bom, porque quando ela assume o amor ou a procriação, chame do que quiser, né? Uma relação saudável, uma relação familiar saudável é o que vai te tirar das noções de querer abraçar o capital, de querer ter fama e dinheiro e sucesso, sabe? É aí que ela vai se libertar, né? Quando ela se desprende disso. Porque ela tem a oportunidade de perceber o mal que ela tá fazendo a Lori, né? E aí, quando ela percebe que, olha, é o filho e o filho é seu... o filho é seu, né? Porque, você quer explicar essa parte? Não, é porque o que acontece? Gente, isso não foi uma risada homofóbica, pelo amor de Deus. É que, basicamente, as pessoas podem ficar dentro do John Malkovich por 15 minutos, né? E aí a Lori, que é a mulher do protagonista, do Jason, que é o John Cusack, ela entra no John Malkovich por 15 minutos, e aí a Maxine organiza um horário pra eles se encontrarem, pra Maxine transar com o John Malkovich, mas com a Lori dentro do John Malkovich, ou seja, a Lori tá sentindo tudo, é como se ela estivesse transando com a Lori, enquanto ela está transando com o John Malkovich. Então, quando ela engravida do John Malkovich, mas na verdade ela engravida
da Lori, Da Lori. o filho é dela. Então, assim, no fim do filme, quando essa história do John Malkovich não existe mais essa possibilidade, aí elas vão ficar juntas, né? A Maxine e a Lori, as duas nos seus próprios corpos. E aí elas encontram essa saída pra ter essa família, pra criar essa filha juntas entre elas. Então, por isso que eu falei, a filha é da Lori? Mas né? Aí é toda uma outra discussão de identidade, né? Que, curiosamente, hoje, você pega quase 30 anos depois, esse filme poderia ser visto sobre uma outra ótica, sobre a ótica da identidade, sobre a ótica mesmo da identidade de gênero, cara. É assim, o que é ser a pessoa? O que é ser o John Malkovich? Você se identifica como o John Malkovich, mas você é uma mulher? Mas você se apaixona porque você tá nessa situação? O que é ser uma mulher nesse caso? O que é ser mãe nesse caso? Então, assim, é uma discussão que o filme não pretendia fazer, isso é quase 30 anos atrás, mas é uma discussão que numa revisita você pode chegar a ela, cara, porque ele aborda até isso. E o que é legal desse filme é que ele ganha muitos pontos, porque ele aborda uma série de coisas, se eu usar uma palavra muito mais bonita, miríade. Ele aborda uma miríade de fatores, de elementos, sem te sufocar, sem te sobrecarregar. Não é uma avalanche de coisas. São todas coisas que passam pela sua cabeça enquanto você tá vendo uma história mais ou menos normal acontecendo na sua frente. Normal, assim, de estrutura tradicional, sabe? Então não é que o filme tá querendo te jogar tudo o tempo inteiro. Ele quer que você termine ele e você faça isso que a gente tá fazendo aqui, começar a refletir. Mas isso aí quer dizer o quê? Mas será que a gente pode interpretar tal coisa de tal jeito? E eu acho que é aí que ele ganha muitos pontos. Porque geralmente quando os filmes tentam trazer muita coisa ao mesmo tempo, eles eventualmente te sufocam. Num exemplo radicalmente diferente é o que eu sinto em Barbie, por exemplo. Ela tinha tanta coisa pra falar, tanta coisa pra fazer, tanta coisa que ela queria dizer no filme, numa comédia blockbuster, que às vezes o filme fica sufocante. É muito tema, é muito tópico. E às vezes, não só porque ele fica verbalizado demais, mas porque ele quer trazer muitos aspectos dentro de um horário reduzido de um filme que é um filme de produto. A gente não pode esquecer. É equilibrar o blockbuster com o indie, né? A Greta Gerwig faz aquilo ali e o filme sufoca muito. Como esse filme já tem a ideia muito maluca e a estruturação mais ou menos normal de uma história, você se preocupa com a estruturação da história. Você entende a história do começo ao fim. Não tem nada que vai passar batido pra você dentro do arco dos personagens principais. Mas quando você acaba o filme, você tem 10 ângulos diferentes pra olhar cada uma das coisas que aconteceu, e isso é muito legal, porque o encargo fica pra você interpretar certas coisas, não é que o filme te deixou com a obrigação de interpretar. Se você quiser sair e falar, nossa, muito doido esse filme, chega, nunca mais pensar nele, beleza, a chance de você curtir é bem grande, mesmo assim, mas se você quiser interpretar, o filme te dá várias margens pra isso, sabe? Eu acho que é um ponto muito positivo dele. Na verdade, eu não entendi uma coisa. Agora começa uma sessão spoilers aqui da minha parte. Porque em determinado momento a gente descobre que o buraco que você entra lá na consciência do John Malkovich é como se fosse um portal que um senhor descobriu para imortalidade, né? É como se fosse uma facilitação que ele descobriu para viver para sempre. E aí ele vai se renovando e nascendo de novo e renascendo. Essa parte eu não entendi muito bem. Tipo assim, lá no final, eles entram todos os velhinhos, né? Porque eles têm como se fosse um clube do Malkovich para entrar dentro desse buraco e fazer a ressuscitação e reviver. E eles têm até uns manuais, uns livros e tal. É até bacana, tem uma bibliografia. Se precisar, tem até a BNT. Deve organizado, né, o negócio, tem as reuniões. É tudo organizado, os velhos se organizam. Aí, eu não entendi o final mesmo, assim, tipo, todos os velhinhos entram lá no buraco, e aí eles vão se reviver a partir da menina, que é a filha do Malkovich. Mas como? Eu não entendi, eles vão cair daquele buraco lá do céu, que eles todos caem? Eles caíram lá e ficaram vivos de novo? Isso aí eu não entendi muito bem também, porque ficou parecendo que, tipo, se todos eles entraram, todos eles vão viver dentro do mesmo corpo? Como é que vai ser esse negócio? Eu acho que é meio essa ideia de comunidade, é um corpo comunitário que eles vai fazer com que todas aquelas pessoas, aqueles espíritos, sei lá, vivam eternamente. Eles só têm que compartilhar um corpo por 40 anos, depois de 40 anos, depois que o outro corpo tiver 40 anos, eles trocam de novo e assim vai. É uma comunidade que vai viver pra sempre. Uma comunidade de fantasma, de espírito, de alma, sei lá, né? Que vai viver pra sempre. Foi assim que eu entendi, pelo menos. Mas assim. quando que eles vão ser cuspidos? Com 40 anos? Essa é a sua conta?
Não é a minha conta. Eles falam que quando o John Malkovich especificamente, mas todos os outros que vieram antes, quando o John Malkovich faz 40 anos, é a hora de eles deixarem o John Malkovich deixar de ser ele. É a hora que o John Malkovich para de existir. Aí a comunidade toma o corpo dele. Aí o John Malkovich mesmo meia-noite. Morre, some. É a meia-noite quando o John Malkovich faz 40 anos. Entendi. E aí eles todos entram e pronto, a partir daquele ponto ele não é mais John Malkovich. Aí eles vão vivendo aquele corpo até ele envelhecendo. Por isso que depois de 8 anos ele chama o Charlie Sheen lá pra... Surto? Ele chama o Charlie Sheen pra explicar o plano dele, que aí já não é mais o John Malkovich, já é a comunidade de velhinhos. Acho que é por aí. Por isso que ele tá casado com a mulher lá do escritório, que ele tinha vontade de ficar também. Então, na verdade, essas pulsões sexuais que eles têm pelas pessoas lá é meio comunitária? Ué, que no meu entender, sim. Você tá fazendo pergunta. Eu não sou o roteirista, não vou conseguir. Não, mas é só pra saber o que vocês entenderam, porque eu fiquei... Tem umas coisas que eu fico muito intrigado com esse filme. Eu acho que foi um dos filmes que eu fiquei mais pensando. Cara, não, essa questão aí eu fiquei muito, muito pensativo também, cara, porque quando eles vão explicar ali, parece que meio que aquele velho principal lá que explica tudo, que era o chefe do departamento ali, que ele tava no corpo do antecessor do John Malkovich. E pelo que eu entendi, aquela comunidade toda não tava dentro daquele corpo também. É porque eles estavam fora. Eles estavam com ele, né? Eles estavam convivendo com ele. Gente, se vocês entrarem nessa pira agora, todo mundo vai abandonar o episódio no meio. Vai precisar de 40 buracos, Mas e outra questão? Pra cada velho. Olha, mas que se não tivessem transado com o corpo do John Malkovich, né? E o John Malkovich não tivesse filha, e aí? Não passava pra frente? Não, eles vão assumir o John Malkovich aos 40, e eles mesmos podem ter o filho. Tá, mas e aí se não tivesse filho? Não tem problema. Mas não tem como não ter, vai ter. Mas tem como a pessoa vai ter que ter. Aí ele eles vai vão fazer com alguém que tenha. Faz um charme, vai na balada, toma um drink. Vai na balada. Alguém. Ele é o John Malkovich, meu amigo. Ele pode comer o que ele quiser, como assim? Você não viu quando ele tava Toda a premissa é essa. Exatamente, quando ele tava tomando uma bebidinha lá, todo mundo reconheceu ele no bar vagabundo. Então, ele consegue, uma hora ele consegue. Gente, eu só queria fazer um comentário rapidão antes da gente seguir em frente. A Catherine Keener é super mega famosa, Maxine, assim, mas eu não sei se vocês pararam pra pensar que a Maxine, a Catherine Keener, ela é a mãe do Korra. A que hipnotiza o Daniel Kaluuya com o chá. Cara, não lembrava. Pois é. Não, ela faz coisa pra caralho. Ela trabalha pra caralho até hoje. Ela tem um rosto muito conhecido. Mas assim, Gente. A hora que eu fui ver o IMDb dela, eu falei, caralho, não, mas ela tá bem diferente. Korra, sabe? Ela tá bem diferente hoje. Tá bem diferente, não? Eu só reconheci umas coisas que ela tá aqui, porque eu procurei também. Ela é a mãe do Percy Jackson, aquele filme horroroso do Percy Jackson lá. Ela tá no Natureza Selvagem também. Se for listar tudo, ela trabalha pra caralho, assim. Ela tá no Virgem de 40 anos, né? Acho que não dá nem pra ficar muito... ficar listando demais aqui, não engraçado é que ela tá contracenando com a Cameron Diaz e não é a Cameron Diaz que tá sexualizada no filme, é ela. Porque a Cameron Diaz, nessa época, ela era, tipo assim, praticamente todos os filmes eles colocavam ela de uma forma mais sexualizada, né? E aqui ela tá muito mais, tipo, colocaram ela de dona de casa, sabe? E assim, a Cameron Diaz tinha acabado de sair da carreira de modelo dela, sabe? Eu acho que, assim, em termos de atuação, ela é o ponto fraco do filme pra mim. Tem várias Eu não gosto dela ruins. Eu não gosto dela nem no auge dela, pra falar a verdade, assim, mas eu acho que nesse filme ela tá bem, assim, sabe, muito pouco convincente. Ela tem atuações piores também, então eu vou dar esse ponto. Ela já fez as ela já Panteras, fez né? muito pior. Não, ela tá muito ruim naquele filme do Scorsese lá também. Ela tá em Gangue de Nova York, não tá? Ela é o par romântico do Leonardo DiCaprio, eu acho. Mas ela também tá de... Tem uma parte que ela vai explicar, tipo assim, quando você vai entrar nessa parte mais maluca do roteiro, que é de explicar isso tudo que a gente tava comentando, que provavelmente todo mundo já saiu do episódio, não tem mais ninguém ouvindo. Quando ela tava explicando essa maluquice toda lá e perguntando pro senhor lá como que ia acontecer, o que tinha que acontecer, já é uma situação muito... que você tem que ter uma suspensão de descrença muito grande pra continuar assistindo aquilo. E a atuação dela não convence real, assim, é a hora que você percebe que vira galhofa, vira chacota. Ela é meio caricata, né? No sequestro, fica muito ridículo, é bem chato mesmo essa parte. Bom, e segundo o IMDb, gente, como o nepotismo é legal, né? O Charlie Kaufman mostrou esse roteiro pro Coppola, pro Francis Ford Coppola, né? Dizem que o Coppola gostou pra caramba e falou, nossa, eu adorei isso aqui, eu vou mostrar pro meu genro.
que no caso era o Spike Jonze na época. Era o Spike Jonze. E aí o Spike Jonze gostou do roteiro e dirigiu o filme, porque o Spike Jonze era casado com a Sofia Coppola na época. Inclusive, a gente comenta essa história quando a gente fala sobre ela e quando a gente fala sobre Encontros e Desencontros, né? Sim. O Encontros e Desencontros supostamente é sobre o Spike Jonze e o Ela é uma espécie de resposta do Spike Jonze à Sofia Coppola com Encontros e Desencontros. Então, assim, essa família é muito unida, né? E também muito oriçada. E pode ser que o Spike Jonze só tava querendo ali viver dirigindo os clipes dele, as coisinhas dele, e o sogro foi lá e falou, não, ó, vamos ganhar dinheiro, você tá com você tem... Vamos gravar um filme aqui mesmo? Aqui a gente faz longa. Aqui família Coppola faz longa. A gente não fica fazendo clipe, propaganda de McDonald's, aqui, clipe, não. Porra Bora de clipe, que Bjork, que a Finlândia. Sai daqui, amigo. Não. Aqui é a Estados Unidos, USA. Aí ele vai lá e faz um filme detonando a cultura americana. É. E assim, um ponto que passou meio batido, né? Como o John Malkovich tá muito bem nesse filme, assim, mas muito, muito bem mesmo. Eu acho que... Desculpem, ouvintes. Vai sair um BoJack Horseman aqui agora. Eu acho que o John Malkovich funciona muito bem nesse filme porque ele tem aquela pegada meio de character actor, igual a Margot Martindale tem, que é uma pessoa que você já viu em vários papéis, que você não necessariamente lembra o nome, mas que a pessoa vai bem em tudo que ela faz. E aí você fica, tem aquele cara, aquele ator é muito bom. Eu falei do BoJack porque no BoJack tem uma piada que a Margot Martindale é uma personagem lá, assim como o John Malkovich é aqui. É o nome dela mesmo. Só que ela não chama Margot Martindale, ela chama Character Actress Margot Martindale. Eles só chamam ela assim. Eu acho que é a mesma pegada aqui do John Malkovich. Ele é um cara que é tão bom, é bom no teatro, ele é bom no cinema, ele faz um papel aqui, um papel ali, ele é sempre muito bem elogiado pela crítica, as pessoas gostam. E eu acho que é mais um atrativo do John Malkovich ter sido escolhido pra ser esse... Não protagonista, ele não é o protagonista do filme, mas pra ser esse jarro, né? Pra ser o alicerce central da história. E ele tá bem pra caramba, cara. Ele tá muito bem enquanto ele tá sério, enquanto o filme tá dramático. Ele tá muito bem quando o filme fica engraçado também. Tem uma imersão quando ele entra no próprio túnel. Cara, que e aí cena todo mundo louca. Isso é uma das cenas mais bizarras bizarro. que eu já vi na minha vida. É muito bizarro e é muito legal. Eu fico pôr só essa cena no YouTube pra ver depois. Mas assim, talvez seja até dado isso, mas eu acho que ele é o melhor ator e é quem tá melhor dentro do elenco inteiro, né, gente? Eu acho também, porque o John Cusack, ele tá bem. Eu não sou um grande fã dele, não, pode dizer a verdade. Eu não gosto, geralmente, muito das atuações dele, não. Mas aqui... Parece que ele tá um John Cusack padrão, assim. Ele não tá mal aqui no filme, mas parece que ele é sempre esse cara com essa... Também adora fazer um incel, que puta que pariu. Ele é o protagonista lá do Alto Fidelidade também. Meteram um cabelo nojento lá nele, ele fica com aquela cara de paisagem. Não é ele que fez 2012, gente? Eu fiquei lembrando desse filme. Também. Foi ele. Eu falava, gente, pra que... toda vez que eu vejo John Cusack, eu lembro assim, pra que ele fez esse filme? Pra quê? 2012 nem deveria ter existido, mas enfim. Entre John Malkovich e Nicolas Cage, que agora pra mim, assim, os dois estão ali no mesmo rolê. Mas peraí, Por quê? Porque os dois têm um filme sobre eles próprios, entendeu? E eu ia falar sobre isso no começo do episódio, eu acabei esquecendo. Sobre como esse filme também me lembrou um pouco o Peso do Talento, sabe? É óbvio que lembra o Peso do Talento. Você tem que ter uma abordagem meio... Você faz uma versão ficcional de você mesmo. Você não tá fingindo que você tá lá comendo e tal. Você constrói uma persona sobre você. Tanto o Nicolas Cage não é daquele jeito, como o John Malkovich não deve ser desse jeito. Pelo menos ele falou que não é assim. Não, e como cada um dos filmes lê sua própria época muito bem, né? A gente elogiou muito o Peso do Talento. E é muito legal como o Peso do Talento pega muito essa vibe, assim, da ação mais do John Wick, do galhofa da ação também que o próprio Nicolas Cage faz. Mas, ao mesmo tempo, parece que é tão mais contemporâneo a mim, sabe? O Nicolas Cage. Parece que eu acompanhei tanto a carreira dele, que quando entra em contrapartida do John Malkovich, eu falo assim, cara, parece que eu não tenho tanto apreço por esse cara, parece que ele é só mais um, né? Tipo, parece que é uma pessoa aleatória e uma viagem de ácido mesmo. Ele é um character actor, ele não é um protagonista das coisas que ele faz, ele é um character actor, e é diferente, é um cara que tá sempre ali, ele não tá chamando a sua atenção, mas ele tá sempre ali e ele tá sempre bem. Eu acho que ele é um muito bem, filme, e aqui ele, justamente o que o Luiz falou, como ele precisa interpretar ele mesmo, é muito delicado a gente construir uma crítica sobre ele mesmo, né? Ele tá ali tentando ser ele da forma mais natural possível, exceto nos momentos galhofa que ele precisa fazer lá a dança misteriosa, a tragédia da dança, sei lá, eu não lembro mais o nome, mas ele precisa ser como se fosse um fantoche, né? Então é muito legal isso. E o filme brinca muito com essa alegoria, né, do fantoche, né? Eu tinha achado o nome aqui de
que não é ventríloco, agora eu já perdi de novo. Mas enfim. Porque esses dias eu a tava gente falou no procurando começo. isso aqui com a Carla também, isso tava me deixando doido, porque em inglês você fala puppeteer, né, que é a pessoa que cuida dos puppets, que cuida das marionetes. Mas em português é um nome completamente diferente, não tem nada a ver com esse, e tá me dando branco aqui agora também. tipo Astolfo. Capaz que na pós eu ponho, Titereiro. sabe? Mas tem um nome mais comum do que titereiro. Você pode ser eu pantomimeiro, acho titereiro, mas tem enfim. uma mais comum ainda. Mas enfim. Mas enfim, isso também não fica jogado no filme, né? Não é só a profissão dele, não é só a maneira dele representar a arte dele. O filme vai brincando com essa questão dele ter esse apreço, essa fissura pelas marionetes e como ele vai tornando o John Malkovich a nova marionete dele, né? Como ele vai escalonando isso, né? Da mesma maneira que eles fazem essa alusão com o prédio, né? De ter o subconsciente ali dentro do prédio, eles levam essa questão da marionete também. Falam, poxa, eu quero me expressar através das minhas marionetes e agora eu encontrei a maneira perfeita disso, que é ter uma pessoa como minha marionete. É total isso. Tanto é que lá no final do filme ele tá construindo uma marionete que tem uma marionete, né? Quando ele é o John Malkovich, é uma metalinguagem meio grosseira, meio tosca, mas é bem isso mesmo, é tipo o mestre do mestre do mestre, e ele tá lá dentro da cabeça do Malkovich. Eu gosto muito quando o John Malkovich começa a assumir a característica do Schwartz, que é o cara que já tá ali assumindo as cordinhas, né? Fica muito clara a atuação do Malkovich, né? Ele muda a personalidade e ele assume aquele jeito bobão ali que o Schwartz tem, que ele levanta a boca assim meio bobão, senta de um jeito meio estranho, meio corcunda, então isso fica muito aparente. Então você vê que apesar dele fazer um bom John Malkovich, a pessoa, ele entrega muito bem a atuação quando ele tá interpretando a atuação do John Cusack. Então, pontos altíssimos e vários pontos pro John Malkovich. Ele manda bem zaço. Lucas, já aproveita e faz um resumão aí do que você achou de Quero Ser John Malkovich. Quero Ser John Malkovich é um filme intrigante, bizarro. Ele tem essa premissa que vai te fazer ficar pensando, que entra nessas questões filosóficas, né, da insatisfação, tanto com o sistema capitalista, tanto com você ser quem você é, você não conseguir ter aquilo que você quer ter. E ele entra nessa pira de uma maneira bem peculiar, assim, usando o John Malkovich. Tem momentos bem engraçados, e é aquele filme e momentos bem pesados, mas é aquele filme que vai te prender. É uma história que eles usam de pano de fundo toda essa alegoria, né, está no corpo de outra pessoa, pra fazer todas essas reflexões, e eu adorei esse filme. É um dos roteiros mais originais, assim, né, que eu já vi, e me arrependo de não ter visto esse filme antes, inclusive. Gosta. Por menos encomendas e mais criações originais, né? Independentes. Sempre, forever. Porque a gente se diverte muito mais, é muito mais legal assistir roteiro original, assim, bem original mesmo, sem ideia de executivo. Engraçado que eu comecei esse episódio pedindo explicações e a gente até que conseguiu explicar várias coisas, né? A gente deixou poucas Está certo? Não sabemos, né? Não, está certo. Procure na sua própria cabeça. E se você conseguir entrar dentro da sua cabeça, controle ela, porque John Malkovich não conseguiu. Gosto muito do filme, eu acho que ele tem uma proposta muito clara e ele consegue fazer a entrega dessa proposta de uma forma mecânica. É um filme que não é solto, o Luiz mesmo falou, ele não é um filme surrealista, ele não te deixa muita margem pra ficar... Mecânico dá uma conotação ruim, né? Mas, tipo assim, de forma estruturada, né? Isso, exatamente. Obrigado. Ele tem uma estrutura convencional, né? Ele tem uma estrutura convencional e acaba que você passa por todos aqueles atos de uma forma muito satisfatória. Então, eu gostei muito de ter assistido pela primeira vez agora e provavelmente vai ser aquele tipo de filme que quando alguém perguntar, vamos pôr um filme bem doido, eu vou colocar eu vou colocar Being John Malkovich. Porque é doido e acessível, eu acho que isso é o mais legal, né? É assim, é um puta filme de transição se você quer levar alguém pra uma ideia mais surreal, pra uma ideia mais maluca do que quer fazer cinema. Eu acho que é um ponto muito positivo dele. E agora é com vocês. Gostam de Quero Ser John Malkovich? Quais outros filmes malucos vocês curtem? Troca uma ideia com a gente no Instagram ou Twitter, @meiapantufa, que a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembrem-se de seguir a gente nos seus agregadores de podcasts preferidos: Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music. Terça-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês.
Tchau! Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro e edição de Luiz Leão.